E aí pessoal, tudo bem? Seguindo nossa série aí de como escolher nossas ações, hoje nós vamos entrar no terceiro nível do funil, né? Que eu falei para vocês que nós vamos filtrando as empresas, né? Até achar as empresas que mais entrem no nosso perfil, combinam com o nosso perfil, né? De investidor de cada um aí. E hoje nós vamos falar sobre governança corporativa, tá? Então nós já falamos no primeiro vídeo sobre os setores, como escolher os setores. No segundo vídeo sobre a saúde financeira das empresas, e hoje nós vamos pegar a governança corporativa. A governança corporativa ela é um conjunto de práticas que orientam a administração das empresas na Bolsa de Valores. Ou seja, ela é um conjunto de práticas que tenta alinhar o investidor com a administração da empresa. Então, assim, quanto melhor a governança corporativa de uma empresa, mais transparente, mais moderna são as informações que eles passam para os investidores. Por que isso é importante para nós, investidores de longo prazo? Porque quanto mais moderno e mais transparente são as informações que eles passam para a gente, mais a gente se sente seguro e protegido, né? Isso demonstra um interesse maior dessas empresas de terem nós como sócios minoritários da empresa. Então, eles querem ter a gente junto deles, nesse desenvolvimento, nesse crescimento e distribuindo o lucro para a gente também, né? Com a gente acompanhando isso daí. E para definir os níveis de governança aí das empresas, a B3 fez uma listagem, né, de boas práticas de cada empresa. De acordo com cada prática de cada empresa, eles vão separando essas empresas dentro da bolsa. Então vou mostrar para vocês aqui na tela como é que a gente vai ver isso daí. Então se eu for aqui no Google e digitar segmentos de listagem B3, a primeira coisa que aparece aqui, segmentos de listagem B3, então eu vou clicar nele. No próprio site da B3, eles me mostram aqui sobre os segmentos de listagem. Tá vendo aqui? Os segmentos de listagem hoje na B3 são Novo Mercado, Nível 1, Nível 2, e esses dois aqui que nós vamos deixar de lado, que é o Bovespa Mais Nível 2, que são para empresas entrantes, são as empresas que estão entrando na Bolsa de Valores. Então esse daqui a gente não vai ver muito sobre ele, tá? Então se a gente descer aqui, ó, a gente tem aqui o comparativo de segmentos de listagem. Olha a quantidade de parâmetros que eles colocam aqui para segmentar essas empresas na bolsa. Então, olha aqui, a gente tem capital social, percentual mínimo de ações em circulação, ou seja, o free float, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. A gente tem aqui também, ó, mais embaixo, o tag along, e tem mais várias coisas aqui, né? Então, assim, se você for olhar tudo isso daqui, é capaz de você nem achar uma empresa boa para você, tá? Que entra no seu perfil. Você vai pegar um parâmetro, aí vai olhar o outro parâmetro, mas esse daqui eu não gosto, esse daqui eu gosto, tá? Então, para a gente não ficar perdido nisso daí, eu vou filtrar em 3 parâmetros aqui, tá bom? Que vai ser o segmento de listagem, né? O nível de governança, tá? Então, esses níveis aqui, né? Novo Mercado, nível 2 e nível 1. Vou falar sobre o free float e vou falar sobre o tag along, tá? São as 3 coisas que eu olho na governança corporativa de uma empresa e é mais que suficiente para você, para nós, investidores minoritários, investidores de longo prazo, que estamos entrando na bolsa ainda, entendendo como é que funciona a bolsa, são mais que suficientes para a gente conseguir ver e escolher boas empresas. Então assim, pessoal, em primeiro, os níveis de governança, tá? Como é que funciona isso? Quanto maior o nível de governança, mais alinhado a práticas modernas e transparentes para nós, investidores pequenos, né, os sócios minoritários, estão essas empresas. Então, para nós isso é importante, porque isso daí mostra para a gente que eles estão interessados em ter a gente como sócio. Então, como é que funciona isso aqui? A gente tem aqui o Novo Mercado, que é o mais alto dos níveis, né? Então, assim, as empresas que estão no Novo Mercado, elas são mais transparentes, são mais modernas em relação às práticas que elas demonstram para os sócios minoritários, tá? Então vai Novo Mercado, depois nível 2 e depois nível 1. E tem o básico aqui. Só que como eu sempre falo aqui, a gente não pode olhar só um parâmetro e escolher uma empresa, porque vai ter empresas excelentes que vai ter parâmetros aqui mais baixo, entendeu? E vão ter empresas ruins que vão ter parâmetros mais altos nisso daí. Então você tem que ver qual empresa que encaixa no seu perfil e qual o risco que você está disposto a correr nessas empresas. E aí, seguindo aqui, eu vou mostrar para vocês o free float. Como está escrito aqui, é o percentual mínimo de ações em circulação. Seria o que isso? Seria o percentual que a empresa tem de ações em circulação no mercado para que a gente possa negociar, comprar, entrar de sócio nessas empresas. E por que isso é importante para a gente? Porque na prática, isso demonstra para a gente o quanto essas empresas querem ter sócios minoritários
junto delas. Porque quanto maior o free float, ou seja, quanto mais ações essas empresas tenham disponíveis no mercado, mais elas querem que nós entremos de sócio com elas, não é verdade? Então, assim, isso é extremamente importante para nós, olhar quanto que essas empresas estão ali querendo que a gente entre junto com elas. Porque pode ter empresa lá que tem pouco free float, um free float bem baixo, e de repente essas empresas só estão lá porque elas entraram na bolsa porque elas estavam cheias de dívidas e queriam arrecadar dinheiro. Então o interesse delas não é ter sócio com elas, né, a longo prazo. Pode ser que depois até mude isso, que elas queiram ter, mas a princípio não é esse o objetivo delas, entendeu? Então assim, a gente como sócio minoritário, a gente tem que ver isso daí, a gente tem que procurar buscar empresas que queiram a gente como sócio também. Né? Porque é melhor pra gente. Até no longo prazo isso é melhor, muito melhor pra gente. Então aqui, ó, pro Free Float, o próprio site da B3 já fala como que a empresa é segmentada, como que ela entra naquele mercado ali para estar ali em relação ao Free Float. Aqui, ó, então ela tem que ter no mínimo 25% de ações em circulação no mercado, né? Aqui no nível 2, 25%, no nível 1, 25%. Então você vê que é simples, né? É simples. Você vai pegar lá, vai ver quanto que elas têm de ação em circulação, né, de Free Float, e vai jogar aqui e vai ver em qual segmento aqui que elas estão, né, que elas se encaixam, tá? Outra parte importante aqui é o capital social. Então você vê aqui que as empresas no novo mercado só podem ter ações ordinárias, no nível 2 ações ordinárias e preferenciais, e no nível 1 também aqui ações ordinárias e preferenciais. E a outra parte importante que eu queria falar para vocês aqui, que é o tag along. O que é esse tag along? O tag along, ele é basicamente o direito que tem os acionistas minoritários de vender pelo mesmo preço dos acionistas majoritários, caso esses um dia resolvam vender o capital deles nessa empresa. Então, assim, aqui na segmentação da B3, para você ser do novo mercado, você tem que ter um tag along de 100% para ações ON. O que significa isso? Que se o sócio majoritário quiser vender a parte dele, as ações dele, para o novo proprietário por um valor X, eu tenho o direito de vender as minhas ações para esse mesmo proprietário que estará comprando pelo mesmo valor que os sócios majoritários. 100% do valor das minhas ações ON, tá bom? Aqui no nível 2 é a mesma coisa, 100% para as ações ON e PN. E no nível 1, 80% para as ações ON, tá? Isso não quer dizer que a empresa que esteja no nível 1 não tenha tag along também para as ações PN, tá? Ela pode ter também. Mas no caso aqui, o mínimo que tem que ter para estar nesse nível é isso daqui. O que significa isso? Significa que se o sócio majoritário vender a ação dele para outro proprietário, para um novo dono, você tem direito de vender por 80% do valor que os sócios majoritários estão vendendo para esse novo sócio, para esse novo proprietário. E isso, gente, para nós, sócios minoritários, que pensamos em longo prazo, é extremamente importante, essa proteção do tag along. Por quê? Quanto maior esse tag along, mais a gente vai estar protegido futuramente. Por que disso? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com essas empresas no futuro. É só você pensar aí, quantas empresas em 5, 10 anos, elas quebram, elas vêm concorrência e elas diminuem a participação delas no mercado, o lucro delas, elas mudam a administração delas. E pode acontecer N coisas com essas empresas durante 10, 15 anos. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente sempre tem que buscar segurança. Então o tag along, ele é extremamente importante, porque assim, você pode pensar que uma empresa não vai mudar durante esses anos aí que você vai ter ela na sua carteira. Mas eu vou dar um exemplo aqui do que pode acontecer. Vamos dizer aí que você tenha, sei lá, uma empresa, vamos dar um exemplo aqui, tipo a Petrobras, uma empresa de petróleo, que o governo é sócio majoritário dessa empresa aí, né? A empresa é do governo. E ele resolva privatizar essa empresa. Então, de repente, você fala bem assim, vai privatizar? Para mim, na minha opinião, a empresa vai melhorar. Então, eu não vou vender essas ações, né? Para que eu vou vender essas ações aí? Prefiro ficar com elas e o novo dono, para mim, vai ser melhor do que o governo. Top! Isso não vai fazer diferença para você tag along nisso daí. Mas você já pensou se fosse o contrário? E se você tiver uma empresa de petróleo na sua carteira e essa empresa resolver ser vendida para o governo? E aí você não gosta disso, você fala, pô, não quero mais estar nessa empresa porque eu acho que não vai ter a mesma administração, a administração não vai mais ser boa e, cara, de repente, no dia que for vendido essa empresa aí,
as ações podem despencar, os fundamentos da empresa podem cair depois de uns anos, então você não quer mais ser sócio ali, é um direito seu, entendeu? E o que você vai fazer? Você vai ter o direito, se você tiver tag along, de vender pelo mesmo valor que os sócios majoritários estão vendendo ali. Então isso daí é extremamente importante, entendeu? E não só nesse exemplo de governo. Digamos que a Oi e a Vivo, por exemplo, você tem Oi e a Oi está sendo vendida para a Vivo. Poxa, top, né? Tá crescendo, tá melhorando. Mas se um dia os donos da Vivo resolvem falar bem assim, não quero mais trabalhar com isso, eu quero vender para a Oi. Você, de repente, se sente desconfortável, você tem o direito de vender pelo mesmo valor. Isso é uma segurança para você, para nós, sócios minoritários. Então nós temos que ver isso daí, nós temos que ter essa segurança e nós temos que sempre buscar empresas que tenham essas práticas de modernidade e transparência com a gente, para a gente se sentir mais seguro de estar naquela empresa ali. Mas e aí? A gente tem várias empresas na bolsa, né? Como é que a gente vai saber qual que tem só ações on, qual que tem free float, qual que tem tag along? Então, para isso a gente usa os sites, né? Esses sites que eu venho mostrando para vocês aí direto. E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu acho mais organizado nessa parte, tá? De governança cooperativa, que é o análise de ações, tá bom? Então aqui na tela que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei aqui 4 empresas que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui, ó, eu coloquei Itaúsa e aqui, ó, você vem aqui em cima e coloca em governança. Olha aqui, o site, ele já mostra para você qual é o nível de governança, qual o tag along e o free float, inclusive das ações ordinárias e das ações preferenciais. Então isso daqui já é uma mão na roda, né? Já tá aqui, ó, resumido para você. Além disso, ele mostra o site que fala várias coisas da empresa, né? Vários indicadores que eles colocam ali, como eles parametrizam e como eles acham que a empresa melhor ou pior ali para eles, os donos do site. Mas pra gente aqui, ó, a gente consegue ver por aqui. E o que eu falei para vocês? Realmente, quanto maior a governança, melhor pra gente. Mas a gente não pode descartar uma empresa porque o nível de governança dela tá menor, né? Então, por exemplo, aqui parece que nível 1 é ruim, né? Porque lá o terceiro nível que está ali para estar segmentado ali naqueles segmentos de listagem da bolsa, né? Mas não, por exemplo, Itaúsa é uma empresa top, uma empresa super bem administrada, pelo menos até hoje a gente vê que ela é bem administrada, dá lucro, tem transparência com os sócios minoritários. Então aqui, ó, ela está na governança 1, tag along de 80%, free float, ótimo, né? Maior que 25%, e mesmo assim a gente entra nela, entendeu? Porque ó, ela não tem tag along de 100%, mas a gente entra nela. Por quê? Porque é uma empresa muito boa, cara. Então você não pode descartar empresas só porque os níveis estão menores ou só por causa de um parâmetro. Você tem que olhar um conjunto e ver se tem mais parâmetros bons do que ruins e se essas empresas encaixam no seu perfil. E eu vou mostrar a segunda aqui para vocês, que seria a Taesa. Então aqui, a Taesa é nível 2, tag along 100%, como estava lá naquele segmento que eu mostrei para vocês. Free float dela, ela tem ações ordinárias e preferenciais, então ela se encaixa no nível 2, não no novo mercado, né? E depois vou mostrar aqui para vocês aqui em cima. A VEG, que ela é novo mercado, por quê? Porque ela tem só ações ordinárias, e a Magazine Luiza também, ela é novo mercado, porque ela só tem ações ordinárias. E aí, aqui você vê uma coisa, por exemplo, eu sempre falo para vocês que na minha carteira eu tenho Magazine Luiza, e que ela é a mais arriscada de todas que eu tenho lá, né? Então se você só pegar por aqui, ó, você vai olhar, pô, tag along top, free float, 40%, governança, novo mercado, entendeu? Você fala assim, pô, vou entrar nessa empresa, mas calma, cara. Você tem que olhar outros parâmetros, as outras análises fundamentalistas da empresa, porque de repente ela não faz o seu perfil, você não quer correr esse risco nela. De repente tem outras empresas que encaixam mais no seu perfil. Ela, por exemplo, encaixou no meu perfil, porque eu mexo com comércio, sempre mexo com comércio, então gosto da parte de varejo, eu entendo mais um pouco dela, né, dos balanços dela, entendeu? Então, assim, você tem que pesar isso daí, né? E colocar esse peso dentro da sua carteira. Gerenciar esse risco e ver qual é o risco que você aceita correr nessas empresas. Então, pessoal, o que eu queria falar sobre governança corporativa é isso daí, tá? Eu queria mostrar isso para vocês, mostrar o site onde vocês veem isso, tá bom? Para vocês verem aí que a gente já tá no terceiro filtro, né? A gente vai ter mais 1 ou 2 filtros para a gente realmente chegar e bater o martelo e escolher as empresas que a gente quer na nossa carteira. Então, a governança corporativa, muita gente ignora isso daí e meu conselho para vocês é não ignorar isso daí. Porque você vai ter essas empresas por anos na sua carteira. Então, isso daí é muito importante, gente. É muito importante ter essa segurança de ter essas empresas por mais tempo na carteira. Então, nesse vídeo eu fico por aqui. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para ajudar a gente a crescer o canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários aqui, pode mandar mensagem lá no meu direct também no Instagram, que eu respondo todo mundo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Valeu!